Vamos serenar os nossos pensamentos e levar a mente a Jesus, nosso modelo e guia, amigo incondicional de todas as horas, e agradecer-lhe, em primeiro lugar, por ter-nos dado a oportunidade de podermos estar aqui hoje, todos, nesta noite. Agradecer-lhe as bênçãos que nos tem dado ao longo desta existência e rogar-lhe proteção, permissão para que os bons espíritos, para que os irmãos do plano espiritual que coordenam os trabalhos desta casa os possam orientar, tudo possa decorrer com normalidade, em harmonia e elevação, e todos possamos sair daqui revigorados para mais uma semana, conhecedores um pouco mais da mensagem de Jesus e renovados para mudarmos a nossa conduta, a nossa vida. Que assim seja. Página 39. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa partida, que assim seja.
Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para base das suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem disenções, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje temos entre nós mais um amigo do Ideal Espírita que nos visita e que vai proferir a palestra desta noite, o Sr. Manuel Santos, a quem damos as boas-vindas e a quem agradecemos a presença na nossa casa. O Sr. Manuel Santos vem da Associação Cultural Espírita Estrela de Aveiro, já está no movimento espírita há 34 anos, entrou por curiosidade e depois foi ficando e fez muito bem, e hoje vai nos trazer aqui um pouco da sua explanação sobre a doutrina. Eu não me vou alongar mais, vou só agradecer mais uma vez a sua presença e acho que vai ser muito bom para todos nós ouvir o que ele tem para dizer. Muito obrigado. Então, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja connosco, como o alongamento das 24 horas em que sempre pedimos as suas bênçãos para que a nossa vida seja uma vida, como diz o povo, menos atrapalhada, menos conflituosa e mais harmonizada. Porque só dentro da harmonia é que o ser humano consegue estruturar-se, reestruturar-se, aprender e evoluir e atingir patamares de realização mais elevados. Sem dúvida alguma que o mundo que se nos apresenta não é assim um mundo tão pacífico como nós desejaríamos. Quantas vezes não nos queixamos? Este mundo está perdido. Os jovens não são o que eram no meu tempo. As pessoas eram educadas, comportavam-se de outros modos e, até certo ponto, preocupavam-se com a vida. Podemos nos perguntar, mas o mundo está a regredir? Quando os Espíritos nos dizem que a lei de evolução nos esforça a que avancemos a cada dia? Claro que não está a regredir. Os olhos passadistas com que vemos o mundo que nos envolve é que leva a que por vezes digamos que no meu tempo é que era bom, no meu tempo era melhor. Mas a realidade dos factos não nos diz isso. Este mundo de hoje está muito melhor do que estava há 20, 30, 40 ou 100 anos atrás. Basta consultarmos os historiadores para vermos como se tratavam uns aos outros, como é que a justiça se pautava, quais eram as penas que aplicavam. E conforme os Espíritos nos disseram, diante de uma nova realidade, vamos ter uma sociedade nova. E podemos nos perguntar, diante deste mundo em que vivemos, às vezes um bocadinho a contragosto, porque muitos de nós começamos quando a vida começa a complicar-se. Meu Deus, mas porquê é que não me levas? Sabemos que podemos ter nascido por vontade de alguém, mas nunca sabemos a hora em que vamos embora. Porque se soubéssemos, 1, 2, 3, se isto multiplicasse a uns milhares ou milhões, aos 7,2 qualquer coisa, 1.000 milhões de seres humanos, o mundo nesse dia tornava-se um caos. Não esperava pelo dia seguinte. Era nesse mesmo dia, mesmo sendo espírita. Nós seríamos contributos líquidos para a desarmonia do globo. Por uma razão simples. Nós vivemos neste planeta. Somos deste planeta. Podemos almejar, aspirar a planos mais elevados.
mas temos que enfrentar as lutas, às vezes lutas truculentas neste planeta. O modo como nós utilizamos os recursos potenciais e as debilidades que existem dentro de nós para esse confronto, com o objetivo de sairmos reforçados e de um modo positivo para sermos vitoriosos, é que conta. É por isso que somos espíritas. Muitos de nós passamos por muitas outras religiões. Às vezes só íamos de vez em quando, 2 vezes por ano, às festas, à missa do galo. Depois a testemunha de Jeová convidava-nos porque eram amigos. Íamos lá, fazíamos umas prédicas, punham as mãos no ar com a Bíblia. Graças a Deus, etc. Mas também não dava. Mas se houvesse outra religião em que se juntasse 5.000 pessoas e se propusesse diante de câmaras de televisão fazer milagres, mas não faziam, porque os espíritos não fazem quando as pessoas querem. Os espíritos fazem milagres quando a lei de Deus permite e quando há mérito e quando as pessoas estão bem intencionadas. Não para fazer marketing religioso. Ou quando alguém aparece a dizer que na minha igreja faz assim e assado, percebemos que a mensagem que fomos interiorizando ao longo do tempo é uma mensagem para nos fortalecer. Não é para o vizinho, não é para o primo, não é para o pai nem para a mãe, é para mim. Porque a ligação com Deus não passa pelos outros. Não tem ângulo reto, é uma linha que vai ao infinito. Esse infinito fica lá onde ficar. Para o outro tinha que fazer um ângulo de 90 graus, no mínimo. Às vezes mais torto, do acordo como nós nos comportamos na vida. Portanto, o outro também está com ligação com Deus diretamente, assim como nós. Por isso, nesta empreitada em que somos empresários em nome individual, temos que estar atentos ao que fazemos, ao que pensamos. O modo como dirigimos as contrariedades, como enfrentamos os problemas e os contratempos que nos batem à porta. E quando pensamos no outro, provavelmente, estamos a delegar para o dia seguinte a nossa transformação, a nossa modificação. Porque esperamos que o outro se torne um santo exemplo para nós talvez o seguirmos. Se não for para lhe apontar o dedo, para dizer que ele é um beato, que anda a perder o tempo, que anda metido com os padres de batina ou de saia, com aqueles espíritos, com aqueles médiuns, ou com o religioso X ou Y. Porque aí nós temos uma atitude às vezes cretina, porque somos hipócritas, como Jesus disse. Bem profetizou Isaías quando disse que este povo me ama com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas vós, fariseus, que profetizais com mandamentos da terra, de nada vale. Sinónimo de, por mais digamos, por mais que apontemos o dedo, se não começarmos a apontar o dedo para dentro de nós, levando a que consigamos detectar as lacunas, os grandes buracos existenciais, os vazios, nós não vamos conseguir a ligação com Deus. E esta doutrina espírita que nos foi apresentada há mais de 1 século e meio é uma doutrina que nos põe diante da realidade. Só que tem exigências, compromissos. Por isso é que vemos muita gente a chegar à doutrina espírita. A maioria pelo sofrimento. Sofrimento desta existência por negligência, por desejo e de outras existências sem perceber porquê. Porquê, meu Deus, eu sofro? Quando eu tenho tudo para ser feliz. Eu até sou milionário. Eu tenho todo o dinheiro do mundo. Mas falta-me a saúde. E se não falta a saúde, eu não tenho paz, não tenho harmonia. Por onde eu me viro, são só preocupações. São os filhos que não se pautam pelos princípios da seriedade, pelos princípios da boa educação, do autocontrolo. E sou eu que não me sinto intimamente satisfeito. Lá estão os vazios. Deus deu-lhe tudo materialmente, mas deu-lhe ali uma batalha para ele enfrentar, que é interior. E se ele não procurar, como muitos de nós procuramos, um recurso válido, capaz de despertar, capaz de chamar a atenção, capaz de permitir que verifique-se que vale a pena, confrontando aquilo que são os comportamentos no dia-a-dia dos outros e dele mesmo, ele nunca vai conseguir. Porque se o fizer, ele começa a dar o primeiro passo das conquistas interiores. Ele pode não ter conseguido tocar lá dentro na ferida mais profunda,
porque às vezes acalentamos a mudança, a transformação, mas escondemos os grandes dramas interiores que não contamos a ninguém, nem à esposa, nem ao filho, nem ao pai, nem a ninguém, nem ao nosso guia espiritual, mas ele sabe. São dramas existenciais. Mas se chegamos à doutrina espírita e ela está aqui como a estender-nos um tapete, uma passadeira vermelha, para passarmos por cima dela, nós poderemos começar a sentir algum conforto interior, algum calor humano. Validamos a nossa presença e a nossa vida. E podemos chegar a um certo dia que dizemos, meu Deus, afinal a minha vida não é nenhum mar de rosas, mas é um mar que eu consigo olhá-lo sem receio, sem medo, sem angústia. E por isso muitos de nós que chegamos à doutrina espírita e paramos para pensar, refletir e analisar, verificamos que a doutrina nos dá muito. O problema é a ansiedade que carregamos desta existência, pela cultura que levamos ou de outras existências, pelos maus hábitos que adquirimos, não nos permite manter muito mais tempo ali. E então nós desatinamos, vamos novamente à procura de alguma coisa, de um facilitismo, de uma mesinha, de uma técnica qualquer, milagrosa ou miraculosa, que nos resolva o problema. Mas se a lei evolutiva já solicitou que prestássemos provas, não vamos conseguir encontrar solução em lado algum. É certo que eu entrei na doutrina espírita pela curiosidade. Alguém mostrou no dia 19 de dezembro de 1979 um livro e disse, queres ler? E virou o título, Livro dos Espíritos. Quero sim. Ao fim de 30, 35 horas estava lido. E depois de ter passado por uma série de religiões, eu olhei para o livro e disse, eu não percebo o que está aqui, mas que eu me identifico com este Deus, que eu me identifico com esta justiça, que eu me identifico com o processo reencarnatório. Aliás, à luz da doutrina espírita, a única ótica sob a qual a justiça de Deus é entendível. Se não houvesse reencarnação, Deus não era justo. Não era possível Ele conseguir a justiça, fosse por que métodos fosse, porque a justiça não permitiria a cada um de nós ter as mais diversas situações em tempos distintos, mas nunca podemos dizer que o outro não fez. Porque se eu estivesse no lugar dele, lá estamos nós a voltar ao outro, no ângulo reto. Quando temos um trajeto direto, procuramos ir delegando, procrastinando, deixando para refletir no outro dia. E fazemos o caminho de perda de tempo. E apercebemos-nos que com esta doutrina nós conseguimos atingir patamares de entendimento que nos trazem aquele conforto interior. Aquele conforto que nos diz, é por aqui que se vai. Porque embora diante da dor não me seja muito fácil aceitá-lo, vivê-lo, experimentá-la, pelo menos tenho que ser coerente e dizer, é justo. Porque se alguém me prejudicasse assim, ou se eu prejudicasse alguém, provavelmente eu gostaria de ser tratado assim. Porque aqui é de acordo com a lei de Talião. Não vale a pena termos ilusões. Será sempre assim? Nem sempre. Mas a doutrina espírita explica isso, deixando-nos um leque imenso de opções, sempre para restabelecer a lei, sempre para reequilibrar a lei, e não para nós nos iludirmos com a lei. Porque se a lei é boa para nós, tem que ser boa para os outros. E quando nos dizem que eu fiz sem intenção, eu não pensava que magoava tanto. Eu achava que, aliás, nós passamos muito tempo a achar, nas religiões, porque é como que a introdução nas religiões dos nossos defeitos. Por isso é que as religiões não avançaram muito no mundo. E mesmo hoje com a doutrina espírita, às vezes nós deixamos-nos iludir e vamos metendo pelo caminho umas areias na engrenagem, levando a que a máquina comece a rodar mais lento. Mas hoje, com a consciência que temos da doutrina espírita, chegados aqui, todos nós nos podemos perguntar, o que é que eu no dia atual, o que é que eu amanhã vou fazer com isto que os espíritos nos transmitiram? Através da leitura, através de uma conversa amena, de uma conversa tipo cavaqueira, seja com quem for da associação espírita que eu frequento. É uma pergunta que todos nós, nas associações espíritas, quem chegou à doutrina espírita e tem conhecimento daquilo que os espíritos nos transmitiram, se pode fazer. Se a doutrina espírita
não é uma mais-valia para a minha vida, para a minha existência, para o meu comportamento, o que é que eu ando a fazer na doutrina espírita? Podemos nos perguntar. Para ser santo? Para conhecer as leis do lado de lá, do modo exímio, escrevo-as na perfeição? Ou para ser um grande orador, falar com tiques e trejeitos, convencido que vou atingir do outro lado? Ou para andar aqui a lamuriar, eu sou espírita, mas enfim. Tem que ser um contributo positivo para a nossa vida. Porque se outras religiões, outras filosofias, outras associações de qualquer outro tipo não nos puderam ajudar, vimos a doutrina espírita que nos explica de um modo claro, transparente, que nós, diante daquilo que é o conhecimento, se o aplicarmos à nossa vida, melhoramos. Então eu tenho que encontrar aqui algum ponto de conforto, de ajuda, algum ponto de preenchimento dos dramas que eu carrego, mesmo que eu não conheça, mas tenho a percepção de que me são familiares. Muitos de nós às vezes dizemos assim, meu Deus, parece que isto, aquilo e aquilo outro me vai acontecer. Mas é uma desgraça, eu não estou preparado. Pode vir a acontecer. Então, com isso, com a doutrina, eu vou ver esses dramas. Só que vou vê-las com um espelho diferente. Através de uma ótica mais amenizada e mais suave. Significa que já não sou eu que olho para aquilo como um drama intransponível, mas olho para aquilo como uma perturbação, com a ajuda dos amigos espirituais e do nosso anjo da guarda. É por isso que nos temos que perguntar hoje, se eu hoje fui ao centro espírita e ouvi lá uma frase, uma palavra que nunca tinha visto, ela foi dita dezenas de vezes, mas naquele dia, ou pela sensibilidade, ou pelo modo como eu me apresentei lá, como eu me sentei, pela minha calma, pelo meu estado de espírito, eu vi ali um conteúdo novo. Então temos que o pôr ao serviço de nós mesmos, já que o homem não conhece a doutrina espírita, para sair daqui como se fosse um solitário, com mais uma religião. Veio à doutrina espírita, está na doutrina espírita, para sair fortalecido e enriquecido. Então tenho que me perguntar o que é que amanhã, quando for para o trabalho, eu vou fazer com a doutrina espírita que ontem eu presenciei, com aquilo que eu ouvi, com o que eu li, com o facto de estar neste ambiente pacificador e harmonizador, em que sabemos que os espíritos nos acompanham e nos incentivam, arredando para longe de nós ou para uma distância razoável aqueles que não são tão agradáveis, aqueles que não gostam de nós, aqueles que provavelmente nós prejudicamos. Isto para quê? Para termos o caminho livre, não para fazermos o que é ilusório, o que nos dá na real gana, mas para fazer aquilo que devemos fazer pela nossa vida. E se nós começarmos pela casa, pelos filhos, pelo lar, pelo trabalho, pelos subordinados, pelos superiores, a entender aquilo que pode ser o drama que estão a atravessar, a dificuldade que experimentam, nós provavelmente estamos a contribuir, não só para a harmonia deles, como para o nosso equilíbrio e para o nosso bem-estar. Já que às vezes os contratempos despertam-nos. Há pouco tempo um cavalheiro chegou e disse, eu não consigo sentar-me e refletir, relaxar, baixar os meus níveis de tensão. Eu ponho a música, mas continuo a pensar perturbado naquilo que é o meu dia-a-dia. E então o cavalheiro levou um abanão e chegou ao pé de mim e disse, eu nunca consegui uma concentração como aquela. Então eu cheguei, pus-me no sofá, pus uma música baixinho e fechei os olhos e comecei a sentir um género de uma suave brisa nos meus olhos e os meus músculos a ceder. Comecei a sentir-me num género de um sono, mas sem dormir. E comecei a plasmar ideias, imagens daquilo que eu gostaria que me acontecesse no dia seguinte. Um dia tinha-lhe dito que detestava a cidade onde vivia, detestava o trabalho. E eu disse-lhe, detestas os teus pais, os teus primos, os familiares, os amigos, os clientes, mas é com os clientes que vives. De modo que tens que fazer aí um pacto de boa vizinhança, com a terra, com as pessoas, com a casa, com o patrão.
E eu olhei para ele, ali naquele vale. Quando chegares ao vale, estás muito distante, a muitos quilómetros da tua cidade. Mas imagina que é ali uma fronteira. E vais dizer a ti mesmo, eu amo esta cidade. Pronuncias a cidade pelo nome, vincando cada letra, cada sílaba, cada sonoridade, que é para não perderes essa concentração. E quando acabares de repetes, eu amo esta cidade, tal. Eu amo a cidade tal. E vais para essa cidade. Quando tiveres já gravado na tua mente essa questão, tu começas a dizer que amas os teus clientes. São todos amigos, que chegam a alguns dias perturbados. Que chegam a alguns dias, provavelmente, com problemas interiores e não têm quem descarregar. Vão descarregar naquela que ainda dá algum lucro, como é lógico. Então tu amas os teus clientes. E o maior amor que podes ter para com os teus clientes é para aquele que mais te azucrina a cabeça, como tu dizes. Então tu despejas energia positiva que aprendeste no centro espírita. Despejas conforto, como se estivesse a visualizar ali a pessoa mais simpática do teu mundo. E assim foi. Um dia disse-me que não conseguia, mas dizia e repetia aquele processo. A cidade passou a gostar dela. Alguns clientes melhorou. O ambiente lá em casa, mas ainda havia ali 3 ou 4 empecilhos, que eram 3 ou 4 clientes. Complicados. E então eu disse-lhe, e que tal de parares, criares a imagem de que eles são os teus amigos, que os estás a abraçar? E não conseguia. Depois do embate que teve, o cavalheiro chegou ao pé de mim e diz-me assim, desta vez eu consegui concentrar-me. Eu relaxei. E sabe uma coisa? Eu consegui visualizar. Há ali uma passagem subterrânea, onde há lá umas tabernas, e alguns deles vão lá beber uns copos. E eu tentei colocar-me naquele ambiente, sentir-me ali, até a conversar com eles, a beber um café. Só faltou tu visualizares, te imaginaste a dar-lhes um abraço. Porque isso vai acontecer. Porque se não acontecer, tu vais te destruir aos poucos e não encontras uma tábua de salvação. Passado algum tempo, depois daquele embate, ele chega e disse, eu já consegui. Eu até evitava ir ao café, porque o senhor já me convidou várias vezes para ir lá. Porque ele é meu cliente e é um bom cliente. Quando mais não fosse para lhe agradecer, mas nunca tive a coragem. E sabe uma coisa? Não sei se já foi. Um dia destes eu vou lá. Vês como o Espiritismo te apresenta fórmulas para tu ultrapassares as tuas dificuldades. Porque todos nós temos dificuldades, sem exceção. Agora, nós que entramos num milénio novo, alguns de nós só entramos nas primeiras décadas, mas isso é normal. E provavelmente nenhum de nós que aqui se encontra, nos mais jovens, vão chegar ao fim do século. Mas de qualquer modo entramos num milénio novo, um milénio do esclarecimento. Devemos pautar-nos por aquilo que é o nosso comportamento. Para vivermos melhor e para aqueles que estão à nossa volta também viverem melhor. Porque se vivemos melhor, mais harmonizados e mais confortáveis, os outros vão perceber, através das sensações percepcionais, o nosso estado de espírito. E então eles vão absorver parte desse conteúdo e vão se modificar. Quanto mais não seja, porque vale a pena. Porque percebem que se a pessoa anda com paz, então sou eu que não estou bem. E as pessoas começam a perguntar, o que é que tu fazes? Onde é que tu vais? Como é que te comportas quando tens dificuldades? E aprendemos uns com os outros. Porque no fim de contas, quando nós estivermos melhor, passamos a fazer parte daquela imagem que já provavelmente foi aqui dita, do cientista que entregou ao filho o mapa do mundo para resolver de uma folha de uma revista. Do outro lado tinha um homem. E então quando lhe perguntou, ele pôs papeizinhos todos certos porque arranjei o homem. E o problema do planeta é só o homem. Porque se não tivesse ninguém neste planeta, só uma pessoa, não havia problemas. Os problemas de relacionamentos são o maior drama da humanidade.
Porque é a escola da vida de readaptação dos espíritos, que no passado não se portaram bem, não foram boa vizinhança e agora aparecem com todos estes precalços pelo caminho. Há alguns de nós com uma cruz grande, sem dúvida alguma. Mas temos um esclarecimento já suficiente para percebermos que estamos integrados numa sociedade. E quando olhamos o mundo à nossa volta, quando ouvimos o Papa Francisco falar na primazia do dinheiro, quando olhamos para o nosso mundo perto de nós, nosso bairro, nossa comunidade, e percebemos o sofrimento, é aterrador, com um conhecimento tão vasto que temos com a doutrina dos estudos de espíritos, não termos a capacidade de o transmitir, levando esta mensagem que ameniza as dificuldades da vida de todos nós. Por isso somos também instrumentos, neste novo milénio, de transmissão daquilo que são ambientes de paz e pacificação. Não devemos ter receio em dizer o que somos e por que somos e como experimentamos esse novo existir. Devemos chegar e afirmar, porque senão conseguimos influenciar o nosso ambiente, os nossos filhos, os nossos primos, aqueles que estão na nossa comunidade, o mundo nunca vai transformar-se para melhor. Devemos usar a nossa transformação para transformar os outros. Mas sabemos que a aprendizagem é morosa, é lenta. Por isso devemos começar a influenciar aqueles que nos estão mais próximos. Para que amanhã, quando eles subirem no palco da vida, não se percam e sejam instrumentos úteis. Não sabemos se os políticos vão tomar uma decisão hoje, se amanhã. Mas já há algum tempo que o planeta, a pressão do planeta, está aí a forçar-nos. Chegou Bill Clinton, Tony Blair e mais uns quantos que se juntaram para encontrar uma terceira via. Terceira via que não deixava de estar escravizada ao dinheiro, ao reino do capital, ao domínio sobre os outros. Portanto, eles sozinhos não vão conseguir, mas alguém vai ter que dar o primeiro passo. E como nós não estamos comprometidos com uma data, com um tempo, com uma filiação política, com qualquer coisa que nos limite aquilo que é o nosso trabalho, devemos começar a transmitir o compromisso, que é os atos que praticamos. Porque se transmitirmos hoje aos mais novos esta imagem de que somos responsáveis pelo nosso futuro, aos poucos e lentamente, aquilo que são os decisores políticos dos países começam a tomar medidas. Porque o planeta está a atravessar uma grave crise. Os milhões de desempregados, os milhões de gente que não acede àquilo que são os bens de primeira necessidade são imensos. Numa humanidade de 7,2 mil milhões, provavelmente 2/3 vive com menos de $1,50 ou $2 por dia. Transportes, banho, estudo, alimentação. Há aqui muita coisa que é prioritária. Logo as outras não acontecem. Então, e como é que nós nos sentimos no meio disto? Podemos ir e mudar, dando a nossa fortuna toda? Não resolvemos. Dando a fortuna de todo o Portugal, não resolvemos o problema. Então temos que ter a capacidade de, com esta mensagem, com este caderno de encargos que os Espíritos me transmitiram, tentar levá-lo, transpô-lo para a vida dos outros, para que eles possam, ao longo do tempo, ir mudando. Porque as mensagens ficam. Ainda há pouco tempo, Mandela dizia: eu consegui sobreviver na cadeia porque um dia eu li um poema de um cavalheiro que teve artrite tuberculosa e, portanto, ele esteve limitado na sua ação e foi escrevendo, e se calhar a última quadra retrata um pouco aquilo que era a sua fé, que já nasceu dentro dele, porque ele não a adquiriu com a doença. Ele não estava revoltado. O poema não transmite isso, em que ele diz que eu sou o senhor do meu destino, porque eu sou o capitão da minha alma. Por mais estreito, diz a primeira frase dessa quadra, por mais estreito que seja o portão, e por mais que sejam as dores que me esperam, do lado de cá ou do lado de lá, eu sou o senhor do meu destino e sou o capitão da minha alma. Logo nós fazemos da nossa vida o que quisermos,
independentemente das condições. Um dos maiores psicólogos do mundo era limitado fisicamente. Ele punha-se dentro de uma barrica para analisar os doentes. E criou abordagens terapêuticas que muitos outros nunca conseguiram, porque ele estudava o olhar, os movimentos, a fisiologia das pessoas. E estava limitado. Quantos milhares se deixaram ficar, deixaram-se derrotar diante daquilo que foi um contratempo da existência? Então nós, com a mensagem que temos, somos forçados neste milénio a arrancar para a vida dos outros. Chegar à porta deles e dizer-lhes: meu amigo, meu vizinho, fulano de tal, eu levo esta vida. Mas temos que comportar-nos dia a dia de acordo com aquilo que é a nossa existência. Porque no fim de contas nós estamos diante de uma realidade que ninguém nos rouba, ninguém nos tira, ninguém nos pede para nós a vendermos por metade. Mas temos sem dúvida alguma aquilo que são imensos conflitos no mundo. Será que o mundo vai mudar por sermos espíritas? Por termos este conteúdo, este conhecimento? Não. Mas pode mudar pelo conhecimento que transmitimos aos outros. A mensagem iluminativa que vamos aos outros. Porque alguém dizia há algum tempo que no mundo anda muita gente iluminada. Sem dúvida. Nas várias religiões, no Espiritismo também. Mas o Espiritismo é, acima de tudo, uma candeia que ilumina o nosso trajeto, para que não caiamos mais vezes. Se alguém não quiser ser iluminado e quiser caminhar conosco à luz da nossa candeia, para que não cair nos primeiros passos e aprender a andar sozinho, que venha por bem, como dizia o poeta. Mas que não espere uma iluminação, porque aqui só há luz para caminharmos, para encontrarmos aquilo que é a resposta para as nossas dificuldades. Portanto, desta nova realidade que é o Espiritismo, neste novo milénio, nós temos um trabalho imenso a fazer, levando a que as pessoas percebam que esta mensagem, que é uma mensagem saudável e, no bom sentido, tentadora, é uma mensagem que pode libertar-nos de imensos problemas, as depressões. Ainda agora há pouco tempo dizia um pedopsiquiatra de Coimbra que houve um incremento de mais de 50% de crianças a serem tratadas na psiquiatria. Porque a crise trouxe-lhe imensos problemas. Porque os valores dela estavam agarrados a bens materiais, a situações confortáveis. Nunca explicaram que o barco podia dar o tombo, que o carro podia bater numa parede. Às vezes sem culpa dos próprios, mas podia acontecer. É lógico que esta mensagem, se fosse transmitida, o espírito encontra recursos, alternativas, para manter o seu conforto. Faça o que fizer. E muitas vezes, como vai confiante, consegue atingir patamares de realização que nunca pensou conseguir com aquilo que são as novas condições. Sem dúvida alguma que o mundo não está bom. Hoje, no noticiário das 13, dizia alguém, a Unicef está a levar por diante, está a movimentar a maior ação de recolha de fundos para ajudar 50 milhões de crianças. Perguntamo-nos, com a consciência que a doutrina espírita nos transmite, sobre a nossa responsabilidade nesta aldeia global, podemos perguntar, quem são aqueles espíritos? São espíritos do passado? Foram guerreiros, foram criminosos, escravizaram, vilipendiaram, roubaram, mataram, sem dó nem piedade. Independentemente disso, não importa o que eles fizeram. Importa que temos que criar condições para que os espíritos possam encontrar-se novamente e ter aquilo que é o mínimo de condições de sobrevivência acima da linha da dignidade humana. Porque não encontraremos nunca um mundo pacífico. Vamos desencarnar e voltar a reencarnar e encontrar condições parecidas, muito próximas daquilo que temos hoje. Por isso o nosso papel na educação dos mais jovens, influenciando aqueles que um dia poderão atingir o poder, eles podem, depois de lá chegar,
agrupar-se naquelas chamadas turmas de interesses, a que alguém um dia disse que mais parece uma súcia de malfeitores, mas se levarem o germe da transformação do conceito espírita, provavelmente vão ser mais contidos naquilo que vão deliberar, naquilo que vão legislar, naquilo que vão impor aos outros, naquilo, locupetando-se, retirando tudo o que podem e deixando para os outros aquilo que são as sobras. Se esse trabalho começar já, provavelmente daqui a 2 reencarnações encontraremos um mundo melhor, já que começamos nós nesta encarnação a construir o outro. Porque às vezes, como dizia alguém aqui na primeira tertúlia, uma senhora que não me recordo o nome e peço desculpa, que os pobres precisam muito de ajuda, além dos elementos de doutrina, mas se calhar os ricos precisam mais. Vejam-se esta colocação. Quantos ricos não precisam mais? Muitos dos ricos do mundo, que, como dizia ela, são culpa de muita pobreza. Não de toda a pobreza. A riqueza não é culpa da pobreza. O modo como alguns seres humanos se comportam com a riqueza é que originam a pobreza. Pobres sempre os tereis, como disse Jesus. No entanto, há pobres e pobres. Como dizia o Papa Francisco, Mário Bergoglio, é aquilo que é o domínio do dinheiro, porque é notícia nas televisões a queda de um ponto das bolsas, mas se morrerem 100 pobres, miseráveis de frio na rua, não é notícia. Sinónimo de que os valores estão invertidos. Como dizia o nosso Coronel Costeiro há uns meses atrás, porque é a degradação moral? Porque é aquilo que é a crise de valores. Então, diante desta realidade, com o conhecimento que temos, somos espíritas para quê? Para transmitir com consequência aquilo que são os valores novos. Há cerca de 1 ano, estávamos numa reunião mediúnica e a 3ª incorporação, ou 2ª, chega um companheiro, um irmão espiritual, um espírito, e dizia, zangado com ele mesmo, revoltado, mas como é que é possível que eu passei pelo mundo e eu não detectei esta ciência? A princípio não conseguimos perceber. Como é que é possível que me tivesse escapado? Foi depois de um estudo de sexta-feira. Como é que foi possível eu que sabia tudo? Não sabia, era ilusão. E presunção, cada um toma o que quer. Mas ele percebia que aquele conhecimento ele não tinha tocado, não tinha passado perto, não tinha percebido. E eu disse, mas meu irmão, que ciência! Essa coisa que falaram aí fora, essa coisa da sobrevivência. Meu irmão, é uma realidade, não podemos fugir a ela. Você está a falar connosco e você já não é vivo, ou julga que está vivo. E ele aí esteve como que um baque, mas não deu parte de faraco. Os espíritos com conhecimento, particularmente científico, ele não deu a parte fraco. Ele provavelmente já tinha percebido. Pois é, meu irmão. Mas como deve compreender esta ciência? Uma ciência destas. Eu disse, mas não é de vão de escada. Mas ele definia quase como ciência de vão de escada. E então revoltava-se, porque eu tinha conhecido tudo, tinha passado por várias cátedras, tinha ensinado muita gente, tinha lido muito. E eu perguntei-lhe assim, teve família? Sim, 2 filhos. Teve tempo para os seus filhos? Para o seu lar? Eu dava-lhes tudo. Não, afeto, conforto. Esteve presente quando os dramas da adolescência surgiram e da juventude. E ele aí quis mudar de conversa. Então, o seu cientifismo todo serviu para quê? Cresceu, aprendeu, tornou-se provavelmente um homem tecnológico. Muito bem. Mas tem aí um vazio existencial. Esse vazio que vai continuar consigo e provavelmente na próxima encarnação não vai ser cientista. Vai preenchê-lo na harmonia da família. Mas esta ciência como é que me escapou? Meu irmão, nós não podemos saber tudo. Mas há uma realidade que lhe chega agora.
é que o meu irmão foi bom na área que desempenhou, mas houve alguma coisa que lhe escapou. Mas como Deus lhe permite a reencarnação sucessiva, vai provavelmente, numa próxima reencarnação, repor tudo isso e aquilo que são os seus vazios, os seus esquecimentos, as suas deturpações, o ter passado ao lado desta doutrina de vão de escada, como diz. E nessa altura vai ter mais atenção aos seus filhos, que é o seu grande vazio. A guerra consigo é isso, não é? E ele hesitou um pouco e disse, até certo ponto é. Então, meu irmão, Deus é extremamente justo e numa próxima encarnação vai se pacificar consigo mesmo. Por isso não receie, não tenha medo e enfrente o mundo, enfrente o futuro de um modo destemido, porque muitos amigos espirituais virão ao seu auxílio. Provavelmente alguns que palmilharam na terra a ciência que você palmilhou, mas estiveram um bocadinho mais atentos. Não foram tão profissionais, não foram cientistas a tempo inteiro, a 100%, foram só a 90% e deixaram os 10% para o resto da família. É por isso, meu irmão, que esta doutrina é muito boa, é extraordinária e está aqui para nos iluminar a todos. Você também vai aprender. Assim como nós que estamos aqui dentro. Todos nós, às vezes, formamos conceitos, temos ideias e percebemos a coisa de um modo enviesado, porque não nos demos ao trabalho de parar para refletir e verificar se aquilo que estamos a desempenhar é, na realidade, um trabalho profícuo, positivo. Porque o mundo precisa de mudar. Como nós temos uma mensagem, que é uma mensagem da mais pura, eu costumo dizer, que é a doutrina espírita, e em particular o Livro dos Espíritos, é o maior código existencialista, filosófico existencialista à superfície da Terra. Pode haver melhor. Eu pessoalmente não conheço. E já falei com pessoas com mais conhecimento e há mais tempo na doutrina e também nunca me apresentaram nenhuma outra. Então devemos utilizá-lo como recurso para podermos vencer as dificuldades. E se tivermos hesitações, se ao longo da nossa existência, às vezes tivermos algum receio, não nos compreendamos a nós mesmos, devemos pedir sempre a Deus. Porque Deus é o doador supremo. E se nós pedirmos naqueles momentos de reflexão em que nós nos autoanalisamos, como fazia Santo Agostinho, nós vamos perceber que há recursos dentro de nós e potenciais que nós nunca exploramos. Não tivemos a calma nem a ousadia para parar e pensar. Eu sou um Deus, como disse Jesus. Posso fazer o que Ele faz e muito mais. Não nesta vida, nem com este comportamento, nem com esta abordagem, mas numa outra vida. Provável nesta vida, se eu mudar aquilo que é o meu viver. Por isso, se eu sou um pequeno Deus, por que não tentar pautar-me por aí? Não para que me chamem santo, não para que tenham alguma veneração por mim, mas porque é uma pessoa equilibrada, porque é uma pessoa digna, porque é uma pessoa responsável, porque é uma pessoa que marca às 9 horas e não aparece às 9h30, como os latinos fazem. Aparece 5 para as 9. Como é uma pessoa que tem uma série de comportamentos que foge à regra, como alguém dizia um dia. Fulano de tal, a esta hora aqui, o seu patrão aparece 3 horas depois. Mas o meu patrão foi instruído num país latino. Eu não fui instruído num país latino. 9 são 9, às 9h05, ou às 9h01, às 9h01 não são horas. Já passou da hora. Pode ser no dia seguinte, nessa não. Portanto, se são 9, eu estou antes, porque o comboio, antigamente andava atrasado. Hoje anda sempre a hora. Se o comboio chegar 1 minuto depois, e eu chegar 5 minutos depois, mesmo que ele venha atrasado, eu não o apanho. E o objetivo é que eu apanhe o comboio. O comboio da transformação pessoal. E o comboio que leva a mensagem clara, transparente, lídima, apaziguadora e libertadora à consciência dos seres humanos. Mesmo que tenhamos dificuldade, muitas vezes temos, porque temos empecilhos, temos aquilo que são à nossa volta, às vezes, elementos que não são propiciadores de uma vida mais calma, devemos, com os recursos que a doutrina nos oferece, ultrapassar. E se não tivermos a coragem de o fazer, que peçamos a Deus. Como no hino do aprendiz, em que se diga assim: ensina-me, Senhor,
a semear todos os dias nos corações adversos e hostis das almas humanas a paz, o amor, a confiança, que derruba a árvore danosa e renasce a esperança como planta mais ditosa. Ensina-me, Senhor, a amar a força do vento, a intensidade do sol, nesta gleba terrena que me deste como berço, para que eu nascesse, vivendo aqui aprendesse a razão da minha existência. Ensina-me, Senhor, a ver com meus olhos entenebrecidos a beleza da tua criação, nos lírios dos charcos, nas eras dos lagos, nos espinhos dos montes, como benesses de amor que tu colocas em meu caminho. Ensina-me, Senhor, a ser como as rosas dos campos e as flores dos prados, que vivendo, subjugadas à terra que se escraviza, a embelezam com o seu manto de cor e a perfumam com o seu aroma, sublimando-se na sua dor. Ensina-me, Senhor, a amar as dores acerbas que me tolheram na caminhada, ou as mágoas pungentes que me esperaram à beira da estrada, para que eu aceite com resignação tua excelsa justiça como dádiva de evolução. Ensina-me, Senhor, a querer mais aos outros do que a mim mesmo. A mim sempre me tenho, mas aqueles que posso abraçar, com quem posso sorrir, aprender e evoluir, poderão logo mais já aqui não estar. Ensina-me, Senhor, para que eu saiba e não morra. Eu sofra e não viva, e vivendo não mais sofra. Mesmo que me falte o pão, os amigos e até a claridade, não me falta a verdade e a luz do teu coração. Ensina-me, Senhor, a ser teu humilde servo, onde a vaidade morra hoje e o egoísmo não dura até amanhã, para que floresça nesta lida a tolerância, a compreensão, a caridade e também o perdão como constantes da minha vida. E ensina-me também a agradecer-te, Senhor, porque foste benevolente para comigo e posso ressarcir pela dor da desilusão trazida por um amigo os erros dos quais fui autor em tuas grandiosas lições de amor. E assim eu posso exclamar: muito obrigado, Senhor, por tudo o que me deste. A paz, a alegria, as lágrimas e teu supremo amor. Eu tudo te agradeço, Senhor. Muita paz para todos.
caminham sem norte, buscando amor no prazer. Esquecem Jesus, tua vida e luz, seu viver. E quando Ele voltar para nos apartar, tristes ficarão. Chegarão a seu lado, verão o pecado, tarde se acharão. Lembrando Jesus, nossa vida e luz, nosso irmão. E quando Ele voltar para nos apartar, a luz brilhará. Seu lado cantando, contente, chorando, o céu se abrirá. Em troca de nada, levando o amor e o perdão. Lembrando Jesus, nossa vida e luz, nosso irmão. E quando Ele voltar para nos apartar, a luz brilhará. Seu lado cantando, contente, chorando, o céu se abrirá. E quando Ele voltar para nos apartar, a luz brilhará. Seu lado cantando, contente, chorando, o céu se abrirá. Queremos lembrar agora, Senhor, todos esses irmãos que sofrem, amigos, conhecidos ou quaisquer outros, que à volta da sua casa, da sua aldeia, do seu país, passam os tormentos que lhes cumpre naquilo que é a sua pegada na terra. O sofrimento é imenso, Senhor. As dores, as dificuldades,
tudo aquilo que se passa à nossa volta, às vezes eleva-nos numa prece, num choro íntimo, que nos faz perguntar porquê. Há aqueles que não sabemos, mas nós sabemos que tudo acontece por uma razão. E este é o momento em que lembramos todos esses que não conhecem nem querem saber, esses que mais sofrem, esses que até em nossas casas viram as costas à verdade, viram as costas àquilo que é o conhecimento que nos traz um dia a verdade e a vida. Sim, te pedimos por eles, por aqueles irmãos nossos e irmãs que nas dificuldades que sofrem e vivem naquilo que são os momentos que passam nos hospitais, nos becos, nas ruas, nas dificuldades da vida. Todos eles precisam de um pensamento, de uma vibração de paz e de amor. É essa a vibração, é esse pensamento, é essa vibração forte que queremos agora lançar-lhes. Por isso os imaginamos, por isso, Senhor, por isso te pedimos que recolhas através dos mensageiros dos amigos todas essas bênçãos pequeninas que são nossas, que as possas multiplicar para que eles mais tarde, mais logo, quando for do seu merecimento, as recepcionem, as multipliquem e lhes sirvam de consolação.
momento de nos despedirmos dos nossos telespectadores que através da TV Espírita nos acompanharam, desejando-lhes uma continuação de uma boa noite, um bom dia, dependendo do local e da hora em que estiverem-nos a escutar. Até uma próxima, até a próxima segunda-feira, a partir das 20h30.